Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre a judicialização da saúde e a jurisprudência atual. Para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Nino Casan de Oliveira, que é procurador do município de Bauru e doutorando pela Unesp de Botucatu. Seja muito bem-vindo. Professor César, muito obrigado pelo convite, agradeço a FIB. É um prazer aqui estar com vocês para a gente debater esse tema tão relevante. O prazer é todo nosso, né? A gente espera que mais uma vez consigamos aí levar, e com certeza com a sua presença aqui, nós vamos conseguir levar informações de qualidade para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, um tema tão atual, judicialização da saúde, né? E já perguntando direto, o que é aí essa questão da judicialização da saúde? Fala um pouco, a origem, histórico, o que se trata essa judicialização da saúde, que é um tema extremamente importante para o nosso telespectador, nossa telespectadora entenderem aí. Professor, a judicialização da saúde é um fenômeno que ocorre com a intervenção do Poder Judiciário no Poder Executivo, basicamente nas políticas públicas. Mas aí você me pergunta, o que são as políticas públicas? As políticas públicas são metas, objetivos que o gestor ele tem para implementar. Geralmente, quando tem os candidatos, agora a gente está na época das eleições, então a gente tem os candidatos, eles têm os planos de governo, e dentro dos planos de governo a gente tem metas, objetivos que esses candidatos vêm a implementar, né? Eles criam, através disso, diretrizes que vão seguir, né? E essas são as chamadas políticas públicas, criadas pelo gestor. A judicialização é o fenômeno da interferência do Poder Judiciário dentro do Poder Executivo, atuando como gestor, né? Então, viola, digamos assim, a gente pode assim dizer, seria uma interferência, uma violação do Poder Judiciário no Poder Executivo. Basicamente isso. E aí, falando aqui um pouquinho do histórico da judicialização, nós temos o grande marco que foi a Constituição de 1988. O que aconteceu antes da Constituição de 1988? Nós tínhamos um sistema de saúde muito precário, né? As entidades filantrópicas, as igrejas, elas auxiliavam, o setor privado era um pouco mais forte nessa questão da saúde e o Estado pouco atuante. Ele atuava basicamente questões de vacinas, pandemias, endemias, e ficava mais de retaguarda. Com o passar do tempo, né, veio a Constituição de 1988 e foi um grande marco para a saúde, né? Criou vários princípios ali, universalidade de acesso, integralidade, né? E com isso possibilitou o acesso à saúde. Mas o que aconteceu? A Constituição garantiu muito mais do que o Estado poderia dar. E aí, com isso, veio a famosa judicialização da saúde. Perfeito, muito bem, muito interessante por sinal. E nessa sua fala, você disse uma questão aí de poderes, os poderes da República, poder judiciário e etc. Essa questão da judicialização da saúde, ela interfere de alguma forma na separação dos poderes? Perfeitamente, professor. Interfere. Por quê? Na Constituição, ela elenca ali nos seus artigos iniciais a separação e os poderes harmônicos e autônomos harmônicos e independentes, né? E a judicialização justamente fere um princípio básico, um artigo básico da Constituição de forma originária. Então, assim, a judicialização basicamente é essa interferência, é uma quebra da separação dos poderes, né? É uma violação. Então, o Poder Judiciário, ele acaba extrapolando, né, para dar efetividade a um direito que está na Constituição também, né, como um direito fundamental que a judicialização, ela acaba sendo um mecanismo para efetivar a saúde, que também está na Constituição, artigo 198, por ali. Essa questão da atuação do judiciário que a gente vê com constância e tudo mais, isso que a gente chama, e eu acho interessante explicar, né, a questão do ativismo judicial, né, que você retratou agora aqui, mas para que o nossa telespectadora entenda melhor essa situação, essa atuação do judiciário, esse ativismo judicial, dentro do nosso tema da judicialização da saúde, né, o que seria esse ativismo judicial? Professor, com a judicialização veio essa grande interferência do Poder Judiciário, né, no sistema sanitário. Com isso, o ativismo judicial seria
é uma interferência exagerada, né, do Poder Judiciário. É o Poder Judiciário tomando uma iniciativa. Como a gente sabe, né, aprende na faculdade, o Poder Judiciário ele acaba sendo inerte, ele aguarda a demanda vir, a demanda vem e ele decide. Nas questões sanitárias há digamos assim, um extrapolamento, né, que eles falam que é o ativismo, que seria uma interferência ativa do Poder Judiciário nesse tipo de ação. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você entra com uma ação de medicamentos e você não pede, talvez, multa diária. O Poder Geral de Cautela do juiz eventualmente possibilita que ele fixe de ofício essa multa diária para que o ente público ele venha e forneça esse medicamento, né? Ele pode sequestrar verba pública, obrigando o ente, né, de forma coercitiva, né, caso não cumpra no prazo, para que cumpra essa demanda. E assim ele vai tendo esse ativismo, uma atuação de protagonista mesmo, né, para efetivar os direitos sanitários. Então seria isso. Realmente é uma atividade judicial em cima de certos pontos aí. Quando a gente fala aqui de judicialização da saúde principalmente, a gente tem que tratar de questões técnicas, na realidade dizem respeito a alguns princípios que não podemos fugir de comentá-los aqui, né, quando a gente fala especialmente na judicialização da saúde, que é a questão do princípio da reserva do possível e o mínimo existencial. Isso é de extrema importância quando a gente trata de judicialização de saúde. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeitamente. Professor, a reserva do possível seria a possibilidade do poder público em eventualmente fornecer, garantir aquela demanda, né? E o que isso envolve, né? Envolve a questão orçamentária. Então, muitas vezes, o Poder Judiciário intervindo nessa questão, ele intervém também no orçamento, né? Então, a gente cai nessa questão do princípio da reserva do possível, né? Que nada mais é do que qual que é a possibilidade que o ente público tem de fornecer esse medicamento? Existe essa possibilidade ou não existe, né? Dentre um dos princípios que a gente referenciou aqui, tem o da universalidade e da integralidade, entendeu? Só que se a gente der tudo a todos, tudo a todo mundo, como que a gente vai conseguir cumprir? Como que o Estado consegue cumprir? Então, o princípio da reserva do possível, ele garante, digamos assim, se o Estado ele conseguir comprovar que ele não tem condições financeiras para honrar com aquela demanda, que ele estaria, em tese, isento. Mas, por outro lado, como foi dito, existe a questão do princípio do mínimo existencial. O mínimo existencial ele vai de encontro com os princípios fundamentais, com os direitos individuais garantidos na Constituição, dentre eles da saúde, né? Então, assim, o Estado, pelo menos, ele tem que garantir o quê? Saúde, lazer, cultura, esporte, mas basicamente a saúde, digamos assim, numa hierarquia entre eles, não existe hierarquia formal, mas hipoteticamente a gente sabe que a saúde ela está acima, né? Então o mínimo existencial ele garantiria pelo menos a saúde digna da população. Então quando a gente fala do contraponto da reserva do possível e do mínimo existencial, nós temos, digamos assim, uma prevalência do mínimo existencial, que é um direito básico da população, né? Entendi. E quando a gente fala dessa questão de saúde, judicializar saúde, levar os problemas que dizem respeito à saúde para o judiciário resolver, nós temos as esferas de poder, né? Nós temos aí o município, nós temos o Estado, nós temos a União, e o nosso telespectador pode estar aí se perguntando, né? E aí, eu preciso de um medicamento, como é que eu faço? É o município que paga, vamos assim dizer, é a União, o Estado? Isso cria realmente na cabeça da pessoa uma confusão e não é para menos. Então, é assim, como é que está aí o judiciário, os tribunais superiores nessa questão entre os entes federativos, né? Como que está sendo as decisões nessas questões entre município, Estado, União, entre esses entes da federação aí? Professor, existiu uma discussão ferrenha na jurisprudência, né, que não levou, assim, durante muito tempo, discutir se é do município, é do Estado, é da União, e medicamento de alta complexidade, de alto custo ou de baixo custo, isso seria do município, do Estado. Em 2019,
o STF ele se posicionou de maneira, né, como uma repercussão geral, digamos assim, e aí ele fixou a tese da solidariedade entre os entes, né? O que ele fez? Ele falou assim, olha, independentemente do valor, independentemente do medicamento, você pode pedi-lo tanto ao Estado, à União, ao Distrito Federal e aos municípios, certo? E o que aconteceu com isso, né? Gerou-se uma desestabilização entre os entes. Por quê? Onde é mais fácil, eventualmente, você obter um medicamento? No município. O município está próximo, entendeu? Quando você entra com uma ação contra o Estado, contra a União, geralmente demora-se por conta de uma precatória, todo o trâmite é um pouco mais moroso. Então, assim, o município acaba sofrendo muito mais com essas questões, né? E aí, em razão disso, tentou-se estabelecer alguns critérios, né? Na via administrativa existem algumas relações de medicamentos, né? A RENAME, que seria relações de medicamentos municipais, né? Que seriam aqueles medicamentos que o município se compromete a fornecer. E a REMUME, uma relação nacional de medicamentos, Estado e União deveriam fornecer aqueles outros medicamentos. Talvez, se isso fosse seguido, poderia ser uma solução para a solidariedade, né? Porque aí cada ente forneceria determinados tipos de medicamentos. Só que na prática não ocorre isso. Na prática, o que acontece é que o Supremo Tribunal Federal falou: os entes são solidariamente responsáveis, então todos eles podem ser demandados independentemente da demanda, né? Por exemplo, eu quero um medicamento de 10 mil, eu posso entrar contra o município, contra o Estado, contra a União, Distrito Federal. Então, é um problema isso. Realmente, porque pela sua fala aí tudo, nós temos uma concorrência, né? Fica Estado, município, União, a população, a pessoa, o cidadão, a cidadã que precisa de algum medicamento. A gente está falando só de medicamento, mas tem N questões envolvendo saúde, como cirurgias, tratamentos e etc. Entra e a posição do STF, como você mesmo disse bem agora, todo mundo responde aí, vamos lá, o que acontece, ver o que acontece, né? Pelo menos aí o cidadão fica, de certa forma, resguardado, né? Tem um amparo dos entes aí, né, para ver contra quem que entra aí. Bom, a conversa está muito boa, muito interessante, eu tenho mais vários assuntos aqui para tratar com o Dr. Nilo, mas nós precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre a questão da judicialização da saúde. Falamos muitas questões interessantes no bloco passado e eu já vou pegando aí algumas respostas que foram dadas no bloco passado, dos entes que respondem, decisões dos tribunais superiores, e te fazer a seguinte pergunta. Imaginemos um processo que envolva uma questão da saúde aí.
que está lá na Justiça Estadual. Essa Justiça Estadual pode pegar esse processo, entendendo que não tem competência para resolver esse processo, e encaminhar lá para a Justiça Federal para que a União também responda dentro desse processo? Como fica essa questão? Professor, boa pergunta. Então, na verdade, diante da solidariedade que a gente comentou, o munícipe ou qualquer pessoa ela pode entrar contra qualquer um dos entes, né? Vamos supor que ela tenha entrado com uma ação apenas contra o ente municipal, né, o município, e contra o Estado, excluindo a União. E vamos supor que o juiz estadual, ele, analisando esse processo, ele verifique ali que o medicamento, por exemplo, é um medicamento experimental, ou um medicamento de altíssimo custo, e esse juiz estadual, ele entenda que essa matéria ela deva ser tratada junto ao juízo federal, né? Nesse caso, houve, né, um caso concreto sobre isso, vários, né? E o STJ foi provocado, diante de um conflito de competências, a se manifestar sobre isso, né? Recentemente, o que ele fez? O STJ ele se posicionou no sentido de que o juízo estadual ele não tem competência para enviar um processo para a União, incluindo a União, o que atrairia, né, esse processo para a Justiça Federal. Isso não é possível. Então, um processo desses, o juízo estadual ele acabaria tendo que decidi-lo, procedente ou improcedente, mas jamais conseguiria deslocar essa competência para a Justiça Federal, né? Então manteria na Justiça Estadual, ele deveria, dentro da solidariedade, decidi-lo entre os entes que permanecem no polo passivo. Seria basicamente isso. Tem uma outra questão que a gente ouve muito aí falar, tenho certeza que o nosso telespectador que está nos vendo, a nossa telespectadora já ouviu isso, a questão de medicamento que possui ou não o registro na Anvisa. Não pode liberar para a pessoa, não pode entregar para o cidadão porque não tem registro na Anvisa e etc. Como que fica a questão desses medicamentos em relação às decisões judiciais, jurisprudência? Muito se discutiu em relação a esses medicamentos que não possuem registro na Anvisa ou aqueles que possuem, né? E aí, inicialmente eles falavam, não se pode fornecer um medicamento sem o registro da Anvisa, que seria o órgão, né, competente para avaliar a segurança desse medicamento, né? E em razão disso, isso chegou aos tribunais, né? Quem que deve fornecer, como que deve ser o fornecimento desses medicamentos, né? E aí essa questão ela chegou inicialmente no STJ. O que o STJ disse? Nesses processos em que não há o registro da Anvisa, eles devem ser obrigatoriamente julgados na Justiça Federal. Ou seja, a União deveria fazer parte do polo passivo nesses processos, né? Ocorre que, recentemente, esse pleito envolvendo a questão do registro da Anvisa ou não, ele chegou no Supremo Tribunal Federal. E aí, o que o Supremo Tribunal Federal disse? Ele falou que é prescindível, ou seja, não é necessário que a União esteja no polo passivo para que esse medicamento ele seja avaliado, analisado, eventualmente deferido uma prestação jurisdicional em relação ao fornecimento desse medicamento. Então, o Supremo Tribunal Federal, como a gente sabe que está acima do STJ, hierarquicamente, ele decide pela não necessidade, né, de inclusão da União no polo passivo, ou seja, esses medicamentos, mesmo sem o registro da Anvisa, eles podem tramitar e ser fornecidos na Justiça Estadual, não havendo necessidade de tramitação na Justiça Federal, né? Imagine também, professor, se todos os processos, né, de medicamentos sem o registro da Anvisa fossem tramitar na Justiça Federal, né? Também haveria um boom, um descompasso, talvez, entre as justiças, né? É isso aí. Você falando da questão dos medicamentos, o registro, me vem uma outra questão. Nós temos aí, que os nossos telespectadores também ouvem muito na mídia, televisão, os famosos medicamentos de alto custo, e temos também a questão dos medicamentos que ainda, além do alto custo, de altíssimo custo, né? São medicamentos extremamente caros, né? Nós não podemos falar aí da saúde, da judicialização da saúde, sem falar nessa questão complexa. Como fica aí aplicar a proporcionalidade, o princípio da proporcionalidade nas decisões em relação a esses
medicamentos aí que são caríssimos? Professor, essa questão é delicadíssima. Por quê? Porque de um lado a gente está tratando da saúde, né? E a saúde, assim, ela não tem limites, né? Quanto mais se gasta, mais se tem que gastar com a saúde, né? E essa questão, quando se trata de um medicamento de alto ou altíssimo custo, ela sempre foi controvertida, né? Seja em relação àquela questão que a gente havia comentado, da reserva do possível, né? Às vezes um município pequeno ele não conseguiria, né, arcar com medicamento de altíssimo custo, né? E por outro lado também, a gente entra na questão da proporcionalidade, né? O que isso quer dizer, né? Imagine uma pessoa que necessita de um medicamento que custa R$200 mil, por exemplo, uma dose, né? Esse medicamento, um valor desse medicamento, ele poderia fornecer medicamento básico para inúmeras centenas, dezenas, milhares de pessoas. Conforme for, só te interrompendo, conforme for um município pequenininho, você resolve o problema da saúde do município com uma dose. Exato, é justamente isso. Então, assim, a jurisprudência ela tem ponderado esses casos, né? Então, assim, ponderado inclusive o que preceitua a Constituição, né? Integralidade, universalidade, né? E nesses casos, né, acaba-se tendo, eventualmente, um parecer até negativo do Ministério Público, né? E uma decisão desfavorável para o fornecimento desse medicamento, né? E aí a gente sempre cai naquela questão de discussão. Ah, mas e aí? Não é... A saúde não é para todos, não deve ser fornecido medicamento para todos. A própria Constituição garantiu isso, os próprios princípios basilares do SUS garantem isso. Mas, infelizmente, é uma questão econômica, é uma questão de proporcionalidade, é uma questão de geral versus individual, né? Então, muitas vezes, tem-se que garante-se o geral em detrimento do individual. Né? Aconteceu aí alguns casos aí que a gente tem noticiado, às vezes uma dose de um medicamento para uma sobrevida do paciente em 3, 4 meses, mas o valor dessa dose seria R$50 mil, né? Vi esse caso, presenciei esse caso e nesse casuístico aí, o juiz julgou improcedente essa ação, não deferiu, falou assim, a sobrevida é muito pequena, a questão da proporcionalidade, entendeu? A gente pode usar para inúmeras outras pessoas, então, assim, é uma questão delicada, a gente entende, mas existe essa questão. Basicamente é o quê? É a questão das escolhas trágicas, né? Escolhas trágicas, tanto o gestor quanto o juiz. Em muitos casos eles se deparam com essa situação. O que eu vou fazer nesse caso? Eu deixo várias pessoas desamparadas ou eu amparo uma só, né? E aí acaba sendo aquele senso coletivo e tende sempre para essa questão, para que a coletividade seja beneficiada em detrimento do individual. É questão dificílima, não? E uma outra questão assim, vamos imaginar, o cidadão ingressa com uma ação envolvendo evidentemente questão de saúde. Como fica a questão de estabelecimento de critérios, né, para deferir ou não deferir o que está sendo pedido ali? Existe ali uma análise socioeconômica? Como fica essa questão de critérios na análise desses pedidos que envolvem questões da saúde? Professor, quando o juiz, geralmente ele se depara com uma questão de saúde, ele entra numa questão delicadíssima, né? Direito à vida, então os juízes geralmente eles são sensíveis a isso, né? Imagine se você fosse juiz, o que você faria num caso ali? Você vai correr o risco dessa pessoa morrer ou ter um agravamento de sua mácula, de sua doença, ou você vai fornecer esse medicamento a ele, né? Então, durante muito tempo, o fornecimento de medicamentos ele foi, assim, digamos assim, sem critério, né? O judiciário chegava um pedido, ele ia lá e falava, olha, eu não vou me submeter a uma irresponsabilidade aqui, e determinava o fornecimento, né? Com o tempo, isso aí foi mudando um pouco, né? Foi mudando um pouco, e o judiciário foi vendo, olha, eu não posso fornecer tudo a todos sem critério, né? Então, ele foi criando, e alguns juízos já aplicam isso, que eles fazem uma integração juntamente com o município, ainda que o município seja aquele ente responsável pelo fornecimento, só que aí tratam-se de esferas diferentes, o município e um departamento do município, que seria a questão da assistência social,
Então, muitas vezes o juiz, com a cooperação do município, faz uma análise na residência da pessoa, uma análise socioeconômica, né, ressaltando que esses requisitos eles não estão na Constituição, não estão na Lei 8080, né, que é a lei do SUS, mas ainda assim o juiz determina. Por quê? Para ver se a questão do fornecimento é razoável ou não. Isso por quê? Porque não dá para fornecer tudo a todos, né? Então faça essa análise, né? Geralmente eles acabam fazendo, né? Dependendo do juízo, e fornecem ou não esses medicamentos, né? Feito isso, também existem alguns quesitos, né? Existe o quesito da urgência. A urgência é o quesito mais importante. E esse quesito, eu entendo que é um quesito totalmente médico, técnico médico. Então, assim, tem critério ou não tem critério? Quem diz é o técnico, que é o médico. Mas a urgência, quando ela está bem delimitada, fatalmente ela acarreta num deferimento de uma liminar, né, e num fornecimento forçado desse medicamento, né. Então a urgência, eu digo que é o principal. Depois da urgência, vem essas questões paralelas da questão social, econômica, e com isso acaba tendo ou não o deferimento de uma tutela jurisdicional. Realmente a questão da urgência aí dita é extremamente complexo. Às vezes a pessoa precisa do medicamento para hoje, né? Estamos dando exemplo de medicamento, mas tem cirurgia, tem uma gama enorme de situações que o cidadão pode pedir aí, né? Mas infelizmente nós estamos chegando aqui no final do programa. Eu mais uma vez agradeço imensamente o Dr. Nilo Casan de Oliveira, sempre dando especiais contribuições aqui no nosso programa, principalmente sobre essa questão da saúde, né, que é tão importante para todos nós. Então a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui, e como nós teríamos aí muita coisa para falar, já fica o convite para o retorno, né? Já fica o convite para o retorno aqui, para a gente continuar falando dessa questão de saúde e passar isso para o nosso telespectador. Agradeço também a você, nosso telespectador, a nossa telespectadora, que é a razão de ser desse programa. Nós fazemos o programa pensando em vocês, para vocês. Muitíssimo obrigado e até o próximo.